qual é o propósito da agora que eu vou dizer para você agora? Aquele negócio, aí vai chegar o dia que você vai falar assim, galera, eu realmente quero ter meus dias livres. Só que ele já é empresário, ele já pode dar uns perdidos de vez em quando, já não vai sentir tanto quanto sair do corporativo. Que aí eu falo, você cai no vazio de ter que se autoconhecer, você tem todos os dias de sol para você. Vocês estão preparados para ter esses dias livres? Essa é a grande conquista, né? Estamos ansiosos. Ai, que lindo! Muito bacana. Já tem data, tá? Boa noite! Boa noite! É aí que nasceu o Roberto Carlos? Aqui Só isso que eu sei daí. Que saco, né? Chega a ser bullying, né? Falar assim, é aí que nasceu o Roberto Carlos? Terra do Rei. Tem alguma coisa além do Rei aí de legal na cidade? Quantas pessoas moram aí? há cerca de 200 mil habitantes. Quantos metros da praia? Dá uns 40 quilômetros da praia aqui. 40 quilômetros. Qual que é a economia aí? O que rola aí nesses 200 mil habitantes? A indústria? Aqui é granito e mármore. Ah, é as jazidas. Exatamente. Nossa. E 80% do granito e do mármore que vai para o Brasil sai dessa região aqui. Os caras que vendem aquela peça de polir pedra de granito se hospedam aonde quando vão aí visitar a jazida? Pra gente! Um apartamento de cachoeira. Vocês trabalham com o quê? Então, nós temos uma empresa de elétrica industrial que presta serviço para a indústria do mármore e do granito. Né? Olha aí. Basicamente é essa. Motores elétricos, painéis elétricos. Essa parte de elétrica e de indústria, a gente faz bastante coisa aqui na cidade. Certo. E aí, quando vocês se conheceram, é a pergunta que eu falei, pessoal, pergunto quanto ricos vocês são ou quantos pobres vocês eram? Como é que fala aí? Do 8 ao 80, como é que estavam vocês aí antes de começar a sonhar com a profissão? O que vocês queriam ser? Como é que vocês se conheceram? Quem quiser ver Record, pode ir, viu, gente? Que aqui é a história verdadeira, tá? Aqui é pele no jogo e pé no fogo. Vambora, conta pra nós aí de vocês. Silvio e Fábio. Então, a gente se conheceu, éramos bem jovens, né? Ela tinha 17, eu tinha 24. E eu já trabalhava na área de elétrica, mas trabalhava para uma indústria, para uma outra empresa, né? A gente se conheceu aqui na festa da cidade, né? Trocamos olhares, depois telefone, né? Peraí, quem pagou o quê para quem? Quem pagou o pastel de presunto? Eu, César. Você já trabalhava? Assim, eu já trabalhava há uns 5 anos na área, então eu pagava o pastel. Na época era eu que pagava. Tá certo. E aí, viu? E aí, como é que era a sua condição de vida? A família, o pai, a mãe já tinham imóveis? Você vinha de uma turma muito rica ou você estava ralando mesmo? Você trabalhava por gosto, já que começou a trabalhar aos 19? E, na verdade, eu comecei aos 14, né? Caramba! Fiz Senai. Minha mãe foi lá me matricular no Senai em 1994. Ela me matriculou. Aos 16 anos, eu já saí do Senai trabalhando. Naquela época não tinha problema trabalhar, né? Então, eu fazia parte elétrica de lojas, de residências, né? E fui evoluindo na profissão. Como é que era na sua casa? Como é que era na sua casa? Tinha comida? Era um bife só por família, por moleque? Tinha quantos irmãos? Você tinha um quarto só para você? Como é que era? Éramos 3 irmãos. Meu irmão e minha irmã e meus pais. Meu pai era dono de oficina de olaria. Olaria não, aqui fala lanternagem, pintura, né? Funilaria. Funilaria, isso. Aí fala funilaria. Aqui é lanternagem e pintura. Muda um pouquinho. E eu ia ralar, né? Desde cedo meu pai trabalhava, ia para a escola à tarde, com 12, 13 anos, meu pai já botava a gente para encher carro no outro horário. Então, assim, ele começou com a gente bem cedo, eu, meus irmãos, minha irmã também. Seu pai tinha quantas casas de aluguel nessa época que vocês estavam lixando o carro? Não tinha nenhuma casa de aluguel. Tínhamos só a nossa casa própria, né? Meu pai já tinha feito a casa dele para morar, né? A gente foi criado, mas não tínhamos casa nenhuma. Quando eles se aposentaram, aí sim, aí eles começaram a ter casa de aluguel.
Porque aí eu casei, saí de casa, minha irmã casou, saiu de casa. Então a casa ficou grande e só com os dois. E minha mãe teve a ideia de dividir a casa no meio e fazer uma kitnet para ela em cima. Porque ela falava assim, casa grande não aluga. Kitneteira raiz, ela. Sim, kitneteira raiz. Tá? E você olhou e não viu nada na época. Olhou e não viu nada. Olhou e não entendeu nada. Não. A mãe dele, César. Falava assim, minha mãe tá louca. Né? A mãe dele adorava uma obra. Gostava de falar, se meter e, né, falar o que queria fazer. Você tinha que ver. Pedreiro sofria com ela. Sofria tá com vendo? ela. Se eu não futuco, não achava essa pérola aí atrás, aí na raiz do casal, tá vendo? É a raiz dele. Exatamente. Minha mãe dividiu a casa no meio e fez uma kitnet em cima para morar com meu pai. Como era só os dois, então ela já começou a ter uma renda ali na casa, que era grande, ela dividiu no meio e fez 2 kitnets também, né? Seria quarto e sala, né? Ficou um tamanho bom. E aí, com o tempo, ela foi morar na praia, onde estão essas 4 kitnets hoje. E aí ela pegou a kitnet que ela construiu para ela aqui e alugou também. Então ela já tinha 3 kitnets, mais a casa da praia. Que ela aposentou com meu pai, eles foram para a praia. Aí eles então tinham lá 1.000 conto de aposentadoria, 1.000 conto de kitnet, já estava dando para viver. E não pagando aluguel, já estava assim, bem tranquila a vida deles. Mas o que eles... O principal legado deles é botar você para estudar. Transmissão de conhecimento, né? Transmissão de informação. O que o seu pai e sua mãe falaram assim? Vai estudar e vai ser alguém. É isso aí que eles te deram. O principal. Exatamente, isso mesmo. Então, eu nem sabia o que era Senai, ela foi lá e me matriculou. Eu nem sabia o que era eletricidade. E ela falou assim, ó, vai estudar. E eu fui. E incrível que pareça, até hoje eu estou na mesma profissão. Certo. E bem, então, quando a Silvia chegou na baladinha lá, na festinha da cidade, tava lá o Pimpão já com os cruzados no bolso, né? Que não era real. Era já tinha uma Brasília, já, César. Nossa! Rebaixado ou não, né? Fala não. Não fumaciava naquele borrachão lá no fundo, não, né? Tava legal ela, né? Tava legal. Aí ela veio com aquela rodinha de liga leve, rodinha de alumínio, volantinha, o rod está funcionando, ela falou, é esse cara mesmo, esse promete. Esse é esse. Meu, aí entrou naquele banco que não tava estourado, com aquela palha de coco, bacana, cheiroso. Com os dois colando no plástico. Que delícia no curvinho, que delícia. E aí deu certo, vocês foram juntos, foram crescendo. E aí vocês falaram assim, do que eu vivo já dá para viver. Como é que você começou a entender que você podia ter um plano B com imóveis? Então, César, no início, nós nos casamos em 2007, né? Uhum. E aí, em 2005, um pouquinho antes, eu resolvi sair sem funcionário e abrir meu próprio negócio. Certo. E abri meu próprio negócio em 2005. Quando foi 2007, as coisas foram bem, eu consegui construir minha casa, né? Meu pai ajudou um pouco e eu consegui, né, construir minha casa, nós nos casamos. Na época, nós fazíamos faculdade, eu fui formado em enfermagem e eu tenho formação em sistemas de informação. Mas sistemas de informação informática eu nunca exerci. Sempre foi na elétrica industrial. E aí, eu fundei uma empresa em 2005, era eu e um sócio, a gente só fazia para comer no início, né, César? Eu recém-casado, e com um ano, meu sócio, ele já tinha uma família maior, eu não tinha filhos na época, e ele ficou meio assustado. E aí ele pulou fora do barco. Caramba! E eu continuei remando, sozinho. Caramba. Eu falei, tem que dar certo. Tem que dar certo, não tem plano B. Não tem plano B. Não tem plano B. Eu não tinha como pular do barco, ou eu remava ou afundava. Tava fácil fazer orçamento com você, é só jogar lá embaixo que você pegava, você não negava o serviço. Era 300, mas você cobrava 100 para não perder. Então, César, a enfermeira, ela trabalhou, depois que ela se formou, ela trabalhava com enfermagem no posto de saúde, eu fui tocando a empresa. E os anos se passaram, a gente conseguiu aumentar a empresa um pouco, né?
Aí eu pagava aluguel em um ponto, consegui comprar o meu próprio ponto comercial, né, com muito trabalho. E teve um momento que a Silvia, lá no posto de saúde, ela estava 10 anos ganhando o mesmo salário. Então, quando ela entrou, ela tinha um bom salário, né? Mas depois de 10 anos com o mesmo salário, ela ganhava praticamente como uma secretária lá da firma. Quanto que era o salário, só para eu saber? R$ 2.500. 2.500. Se você tivesse feito uma kitnet por ano durante 10 anos, você teria incorporado mais R$500 de aumento. Olha aí, 2.500, 3, mais 4.500, dava 7.500 com kitnet, né? Só uma por ano, devagarinho, devagarinho. Isso aí. Mas nessa época nem pensava em kitnet, em renda, estava adormecido no meu coração essa ideia. Né? Em 2012, meu pai faleceu de um câncer. A primeira perda grande que a gente teve. E ele, na época, já estava com 4 kitnets. Ele tinha 3 na antiga casa dele e tinha a oficina que era dele, ele alugou também. Então, ele já tinha essas 4 rendas, né? E mais a aposentadoria dele. Certo. E a gente continuou, né? E, infelizmente, em 2013, eu perdi minha mãe também. E acho que eles eram muito ligados, acontece, né? E aí, César, as coisas começaram assim, ficar ruim para mim na empresa, porque minha mãe trabalhou comigo 4 anos lá na empresa. Foi minha secretária. Né? E quando meu pai aposentou, eles foram morar na praia, tinham a renda dele, né? Tudo, mas as coisas, né, ficaram bem ruins mesmo para mim. Mas aqui, duas perdas dessas, né? A gente desestabiliza tudo, né? E eles eram muito jovens, né, César? 59 anos. Muito jovens. Verdade. Verdade. 59 anos. É verdade. Então, comecei a tocar a vida e comecei a dar alguns socos em ponta de faca, né? Parei no tempo, vamos dizer assim, né, César? Comecei a empresa ia, mas não passava daquilo ali. Como é que é chegar em casa todo dia aí de noite, vocês dois, e ter alegria? Como é que vocês tinham alegria? O que alegrava vocês? Nesses dias difíceis aí. A nossa filha, quando a gente chegava em casa nessa época, a nossa filha que alegrava a gente, era a alegria da nossa vida, né? E hoje são 2, né? Uma nasceu em 2013 e a outra nasceu em 2017. Que lindo! Como chamam as meninas? É Malu, 7 anos, e a Laís, de 3 anos. Legal. Beijo, Malu. Beijo, Laís. Beijo. Aí, nós fomos na casa da vovó agora. Quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa, então, se amar um pouco mais. A gente não conhece essa música, não? Né? Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Essa nem é do meu tempo, não, tá, gente? Vamos passar por aqui. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Não é do meu, não conheço, não conheço. Já ouvi falar. Em 2017, César, a gente contratou um treinamento, uma consultoria para a empresa. Tá? Essa consultoria era para a empresa, mas ali foi a virada de chave. Porque ele apresentou para a gente 3 literaturas. Pai Rico, Pai Pobre, O Monge Executivo e Tia Werker, Segredos da Mente Milionária. Aí tudo mudou, César. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Matrix, que o Morfeu dá aquela pílula azul a vermelha, né? Sim. A vermelha ele só promete assim, eu vou te prometer a verdade. Mais nada. Né? Remember. All I'm offering is the truth, nothing more. Então, quando eu li essas literaturas, foi exatamente assim que eu me senti. Me senti totalmente perdido, eu não sabia onde eu estava. Meu Deus, o que aconteceu que eu não percebi? O que estava bem debaixo do meu nariz e eu não percebia? Foi muito arrebatador, tanto para mim quanto para a Silvia. Eu vi que eu era assim, totalmente um analfabeto financeiro. E aí, César, eu falei assim, não, do jeito que tá, não pode ficar.
já que eu descobri a verdade, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia ficar mais do jeito que eu estava, né? E foi quando eu comecei a buscar alguma sabedoria financeira. Porque apesar de não ter dívida nenhuma, César, o que eu sabia financeiramente é o que minha mãe falava. Meu filho, você não pode gastar mais do que você ganha. Meu filho, para fazer uma dívida, paga uma primeiro e faz a outra. Então, era a educação financeira que eu tinha. Agradeço muito a ela por essa educação, né? E isso me tirou de muita coisa que eu poderia ter caído. Mas quando eu prestei atenção no que acontecia quando a gente tinha um pouquinho de sabedoria financeira, as coisas mudaram, mas numa velocidade, mudaram rapidamente. Eu falei, então a minha vida, eu continuo com a minha empresa, certo? Mas eu sabia que eu precisava buscar ativos. Foi dinheiro que trabalha para você. Exatamente. Então, assim, eu comecei a buscar, eu vou investir, comecei a estudar bolsa, comecei a estudar fundo de investimentos. Assim, eu não conhecia nada, né, disso. Abri uma conta na corretora, fui devagarzinho, né, César? Mas fui estudando. E aí, em 2018, né? Em 2018, eu me associei a um amigo que faz exportação de granito para os Estados Unidos. Então, ele viajava, ele era vendedor, na verdade, né? E aí, César, eu muito empolgado, a gente vai conseguir, e fomos para os Estados Unidos, abrir uma empresa dentro dos Estados Unidos, com CNPJ, com conta em banco, com tudo, César. Só que, como é que eu vou te falar? Aconteceu algo muito, né? E esse amigo meu, ele era conhecido meu de infância, então, assim, a gente tinha um relacionamento muito longo já. O que aconteceu? A gente fez umas viagens para os Estados Unidos, ele não tinha muito capital. Então, eu investi não em granito, eu investi na logística. Então, fomos fazer viagens e conseguimos crédito. A gente não comprou uma pedra aqui, a gente conseguiu crédito pelo bom relacionamento que ele tinha e que eu sempre tive aqui. Só que, infelizmente, ele caiu em depressão e aí ele tentou se suicidar. Então, César, assim, o jogo estava indo assim, foi César. Quando chegou aqui, fez assim, Porque estava na mão dele parte do conhecimento, exatamente. Né? Então... O domínio, não deu tempo, mas também não culpei ele, César, tá? Eu sabia que eu estava entrando no negócio e tinha um certo risco e fui em frente. César, essa viagem dos Estados Unidos que eu fiz, fiquei 22 dias nos Estados Unidos com ele. Lá eu conheci um aplicativo que você gosta muito, que é Airbnb. E aquilo ali, César, me deixou louco. Eu falei, gente, como pode? Eu não estava entendendo o que era aquilo. Porque, César, nós estávamos em Nova York e vínhamos para uma feira em Atlanta, que era a Feira do Granito. Nós alugamos um carro e foi, assim, 4.000 quilômetros de estrada americana. Gostoso, bom demais. Muito bom. Assim, aí depois eu falo com os amigos que fazem aqui com essas estradas nossas, a maioria, é muita covardia. Mas, tudo bem, vida que segue. César, a gente parou em Charlotte para dormir, porque era mais ou menos a metade do caminho. E lá em Charlotte, a gente, um aplicativo Airbnb, poxa, vamos ficar aqui nessa casa. E era uma casa que tinha pessoas dentro. Então, a gente alugou a sala dessa pessoa. Nos Estados Unidos, qualquer hotel de beira de estrada, hotel comum, é $65, $60. Esse é o preço fixado lá, é esse. A gente alugou por $8 aquela noite, certo? Então, eu falei, gente, o Airbnb, assim, foi uma sensibilidade também. Eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa, olha só o que dá para fazer, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. E eu já estava buscando rendas passivas, né? Aí, César, depois desse colapso lá nos Estados Unidos, da empresa, aí a gente fechou, né? Gastei uma grana na logística e a Silvia ficou um pouco traumatizada com isso, porque eu investi uma grana pesada, né? Mas eu sabia que aquilo ali, eu ia tirar algum aprendizado daquilo para poder prosseguir. E aí, quando eu encontrei um vídeo do César
passou, vou ver o que esse cara tá falando. Cliquei lá. E aí, César, aí eu falei assim, não, poxa, que renda legal que você tem. Você contou a sua história, apresentei vocês para a Silvia gostou muito da ideia. Eu falei, opa, agora a gente vai andar abraçadinho de novo. E aí, César, aquele terreno que a gente ia construir nossa casa, legal, um terreno de 500 metros quadrados. Eu falei assim, meu amor, vamos fazer kitnet. E ela abraçou a ideia e começamos a acompanhar você, fomos alunos 7.0. Hoje, o meu negócio, o meu business, depende muito da minha pessoa. Ele é muito técnico, certo? Então, se eu não estiver segurando o touro no chifre, as coisas não acontecem, não vai. Uhum. E aí, eu entendi, mas, gente, até quando eu vou ter força para segurar esse touro, né? Então, eu entendi, César, que a família é algo que a gente tem, que a gente deve conservar, assim, de todas as formas. Então, eu falei assim, gente, eu preciso ter alguma renda que não dependa tanto da minha presença, né? E foi onde a gente encontrou vocês, e eu sou muito grato, César. Muito grato, muito grato. Muita gratidão mesmo. Essa é o que eu falo para você, César, para a Patrícia. Muita gratidão, porque o ensinamento que vocês passam não é ensinamento de construir kitnet. Não é, tá? O que vocês passam é de construir uma vida, de deixar um legado, de usufruir da vida o mais profundo que ela é, né? Que é o tempo com a família. Eu curto aí você com a sua filha, caminhando, entendeu? Eu quero ter esse tempo. Hoje eu não tenho, César. Eu não consigo ter esse tempo, né? Que eu gostaria. A gente até consegue, finais de semana, a gente passeia, né? Mas, assim, durante a semana é muito corrido lá na empresa. A gente tem uma demanda bem alta, isso é bom, mas, ao mesmo tempo, suga muita energia. A gente ora bastante também, entende que tudo que a gente tem, a gente acredita nesse poder divino de Deus, que sem ele a gente não conseguiria nada mesmo, César. Então, César, em 2020, ano passado, comecei a construir e veio a pandemia e a Silvia olhou para mim e falou, você vai fingir que não tem nada acontecendo? Vai continuar construindo? Eu falei assim, Silvia, a gente tem esse recurso aqui, a gente vai até onde acabar esse recurso, mas eu preciso começar, eu precisava iniciar, Silvia, que eu tinha um recurso para fazer a fundação e a gente chama de esqueleto, né? Viga e coluna e laje. Até ali eu sabia que eu ia conseguir. E, César, as coisas foram acontecendo nessa pandemia, muitas coisas boas aconteceram lá na empresa, a gente fechou bastante negócios legais, então isso foi me dando mais recursos, eu fui investindo, e aí eu falei assim, nossa, vai demorar 1 ano e meio, porque é uma obra, assim, bem grande, César. E eu falei assim, gente, eu preciso ter algumas kitnets prontas logo. Aí eu lembrei, a gente tem uma casa na praia, vamos lá, Silvia, vamos ver o que a gente consegue fazer lá. Tinha 2 anos que eu tinha feito essa casa. Destruí piso, tudo. Casa em cima e casa embaixo. Cada casa com 65 metros quadrados. Dividi no meio. Então, ficou 30 e pouquinhos para cada kitnet em cima e mais 30 metros para cada kitnet embaixo, né? E aí, quando foi a semana passada, a gente conseguiu terminar, César, 2, né? Conseguimos terminar 2 com muita luta. Quando é que vai alugar? Então, tá com bastante procura. Quer dizer, a gente já alugou uma via Airbnb. Já tá alugado. Opa! Oh, meu Deus do céu! Tá cheirando cimento ainda, já alugou? Já alugamos. Eu só entro amanhã. Ei! Aí, gente que estão, olha, adaptando um imóvel na praia e construindo um prédio. Ela tem um apartamento, fez 4 mil aí alugando por mês. Quer dizer, o que é o Airbnb? Você joga lá, 150 diária. Aí, quando joga para 30 dias, o Airbnb dá um desconto de 40%. Aí a pessoa recebe só 4 mil, entendeu mais ou menos como é que é? Se a diária é 200, se fosse 30 dias vezes por cento, daria muito mais. Então, o Airbnb dando um descontão, a pessoa fala, ai, que joia, só 4.
né? Não fez contrato, não ficou na imobiliária, reservou no mesmo dia, já chega, a porta tá lá, tá tudo pronto, né? Põe até um biscoito, uma cerveja na geladeira para dar de presente. E aí, com 4 contos, ela já pega e já dá uma agilizada. Compra um sofá-cama, alguma coisa de R$1.000, geladeira de 1.500, vai lá, bota lá. Aí aluga de novo, aí, pumba. Aí vai girando, né? Vai aos trancos e barrancos e vai girando. E vai girando a roda da fortuna. Sérgio, esse menino, ele acorda assistindo sua live, passa o dia na empresa comigo no escritório, vai no cliente, quando ele senta na empresa, ele começa a assistir seus stories. Ele só tem você no Instagram, ele só segue você, mas ninguém. Eu mando mensagem para ele no Instagram, ele fala assim, não vejo Instagram não, eu só vejo o César. Ele vai estar no Instagram. Eu sei, mas eu tenho Instagram para ver o César. Exato, no YouTube. É isso aí. Que top! Qual é o propósito agora que eu vou dizer para você agora? É aquele negócio, aí vai chegar o dia que você vai falar assim, galera, eu realmente quero ter meus dias livres. Só que ele já é empresário, ele já pode dar uns perdidos de vez em quando, já não vai sentir tanto quanto sair do corporativo. Que aí eu falo, você cai no vazio de ter que se autoconhecer, você tem todos os dias de sol para você. Vocês estão preparados para ter esses dias livres? Essa é a grande conquista, né? Estamos ansiosos. Ai, que lindo! Muito bacana. Já tem data, tá? Olha, esse aqui foi o Essa é a Sua Vida. Contamos a história inteira da vida de vocês com grande alegria. Galera, eu vou agradecer demais a presença de vocês. Eu estou muito feliz que vocês tenham esse propósito. Eu sei que não vai ser fácil a jornada, que vai ter muita chuva, que vai ter muito... tudo, mas vai acontecer e vocês estão chegando lá com muita força. Vocês estão chegando, vocês são mentalidade faixa preta mesmo. Gente, quem não conhece aqui o VDK, kitneteiro faixa preta é quem tem mais de 10 kitnets. Está na cara que eles vão ter 50 kitnets, que eles já vão virar um rolo compressor. Ninguém para esse casal. Ninguém para. Se tudo que vocês passaram não afastou vocês um do outro, agora, meu irmão, já... Não tem mais jeito. Aí que vem, quando vem a bonança, é legal. E quando vem a ventania, um olha para o outro e fala assim, mas a gente já passou por tantas juntas, né? Essa é só mais uma. Bora, dá a mão aqui, vamos. Eu falo para a Patrícia de coração e falo na sua frente aqui. Patrícia, meu Deus do céu. Quanta coisa você já passou comigo. Quanta coisa. Emocionada aqui, falo para todo mundo ver. Olha, o zoião foi lá. Mas é verdade que vocês tenham esse olhar um para o outro de casal blindado é mais forte que um contrato blindado, entendeu? Vocês vão entender isso na hora de fazer os contratos, que o casal é blindado, meu irmão. Aqui não é 2 no gol, não. Aqui é 2 juntos, vira 10 no gol. Ninguém faz gol na gente. Muito bom. Que lindo! Valeu, casal! Obrigada, seus lindos. Muita Obrigada. gratidão, Prazer. tá? Manda beijo para as meninas, tá Pra bom? Malu e pra Laís aí. Obrigada, Muito beijo, obrigado. filha. Muito obrigado, galera. Beijo! O principal do Fábio é a gratidão pela vida, ele tem gratidão, ele tem humildade, ele tem umas qualidades assim que deu para transparecer. Assim. Ele é um cara agradecido, ele só falou bem de todo mundo, o que passou na vida dele. Você viu que bacana? O meu sócio teve dificuldade, ele respeitou, ele não falou mal de ninguém, não falou mal de governo, não botou a culpa em ninguém por tudo que ele passou. Só tá olhando gratidão. pra frente, ó. Só tá olhando para frente, entendeu? Né? Isso é uma lição muito importante para o empreendedor, é olhar para frente. Yeah. Se ficar olhando para trás, começa o mimimi, sabe? Ah, meu Deus, olha para frente e segue.